Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui diretamente do Betamax Studios, na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, para a gravação do nosso segundo episódio do nosso podcast Medical Talks Brasil. Hoje aqui é convidada a doutora Adriana Caiafa, nutricionista. A gente vai conversar sobre o lipedema. Se você quer ter acesso a esse vídeo na íntegra, a gente está ao vivo aqui, transmitindo pelo YouTube. Esse vídeo vai estar na barra do ao vivo do meu canal, Dr. Adolfo Bahamonde, e também vou deixar ali uns reels, stories sobre isso no meu perfil do Instagram, Dr. Bahamonde. Tá ok? Doutora, muito obrigado pela tua presença, estou muito feliz de ter a senhora aqui, finalmente conseguimos gravar, né? A gente se conheceu lá na Livance, trocamos uma ideia sobre esse diagnóstico que a gente vai falar hoje aqui, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e acho que vale muito a pena trazer essa discussão para público, né? Para as pessoas entenderem que isso existe, e como procurar ajuda em relação a esse caso. A gente vai falar hoje, então, do lipedema. É isso? Exatamente. Vou deixar a senhora aberta para poder falar um pouco do teu currículo, da tua história e a gente entrar no tema. É um prazer estar aqui com você, tá? Eu aceitei o convite, muito feliz, uma honra. E para mim é muito importante falar sobre o lipedema, porque é uma doença nova ainda no Brasil, tá? Uma doença ainda pouco conhecida, uma doença que eu tenho e eu conheço de perto essa dor de muitas mulheres, embora seja uma doença pouco falada, ela é muito frequente. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Bom, eu sou nutricionista clínica, nutricionista esportiva, especialista em lipedema, não por conta de uma especialização propriamente dita, porque isso ainda não existe no Brasil, mas por conta de pesquisas que eu fiz, tá? Eu ia te perguntar isso justamente. Quem quiser se especializar nessa área, onde é que procura? Ainda estão surgindo cursos. Existe já um curso direcionado a médicos, tá? Que os médicos estão abrindo já para outros profissionais de saúde, mas ainda é tudo muito novo. No Brasil começou a se falar em lipedema em 2016. Se a gente lembra que a gente teve uma pandemia que durou 2 anos, né? Uhum. Então é muito pouco tempo, as coisas estão assim acontecendo agora. Então é tudo muito novo ainda, as pessoas estão descobrindo, os médicos estão começando a conhecer a doença e aí passar esse diagnóstico para as mulheres que têm, tá? Então, é muito bom para mim falar sobre isso, porque, como eu falei, é uma doença, na verdade, que não é rara, é frequente e a maioria das mulheres não conhece. Então, elas levam essa dor uma vida inteira, uma doença que pode se agravar, tá? E eu acho interessante porque, assim, eu não conheço nenhum outro especialista nessa área, só conheço a senhora que trabalha com isso. E eu tenho certeza, assim, depois que a senhora me falou a primeira vez sobre esse assunto, eu comecei a reparar o tanto que isso é frequente nas pessoas, e acho que as pessoas não fazem nem ideia, deve achar assim, nasci assim, eu sou assim, e não percebe que aquilo ali pode ser tratado, pode ser melhorado, né, de alguma forma. Então é importante trazer esse conhecimento, né, e eu vejo que a senhora coloca muito isso também na tua rede social, né, o que é o lipedema, Exatamente. Como trata, tudo mais. Bom, fala pra gente então, assim, o que é de fato essa doença, lipedema? Bom, lipedema é uma doença do tecido adiposo, tá? É uma doença, como eu falei, que não é rara, é uma doença frequente, ela atinge de 10 a 11% das mulheres no mundo. Estima-se que no Brasil 5 milhões de mulheres possuem a doença, tá? E aí, o que é? O tecido adiposo é um tecido adiposo doente. E esse tecido adiposo doente, ele se acumula nos membros. Acumula-se nas nádegas, quadril, coxa, perna, né, panturrilha, né, pode ser na perna toda, e também nos braços. E a gordura do lipedema é uma célula muito grande que vai formando uma fibrose em volta dela. E aí ela vai formando nódulos que provocam dor ao toque. Tá? E esses nódulos, essas fibroses, elas ficam muito visíveis e são confundidas muito facilmente com celulite, com uma celulite em alto grau, mas que na verdade é um tecido adiposo doente, tá? O lipedema, ele é uma doença genética, então a mulher ela já carrega um gene. Isso doutora Adolfo, isso que eu falo, na verdade, são estudos que vêm mostrando isso, tá? Porque o lipedema, na verdade, a primeira vez que se falou em lipedema no mundo foi em 1940, no Instituto Mayo, nos Estados Unidos.
Só que os médicos lá identificaram a doença e ela ficou meio que guardada por um tempo muito grande. E somente recentemente, tá? Depois de 2010, 2008, por aí, 2010, é que voltou a se falar do assunto. E no Brasil esse assunto veio à tona através de médicos vasculares a partir de 2016 apenas, tá? Então, assim, é tudo muito recente ainda. Então, a gente fala, é uma doença genética, tá? Porque isso, os estudos que vem mostrando, mas a gente sabe que dentro da área da saúde, né, as coisas precisam de um tempo e de estudos e elas podem ir mudando ao longo dos anos, né? Sim. Então, hoje, a doença é dita como uma doença genética, tá? É hereditária, então é comum que outras mulheres na família tenham essa doença. E por que a gente fala mulheres, tá? Porque é uma doença hormonal, desencadeada por variações hormonais, principalmente estrógeno e progesterona. Então é uma doença muito característica de mulheres. Homens podem ter lipedema? Sim, mas são raríssimos. Ela é muito mais frequente em mulheres, porque somos nós as que temos essa variação hormonal tão frequente, tão intensa ao longo da vida, né? E aí, por ser uma doença hereditária, né, genética hereditária, que pode acometer outras pessoas na família, ela é muito confundida como uma característica física. A sua característica física é de pernas mais grossas, mais roliças, de quadril mais largo, que é até uma característica, né, importante da mulher brasileira. E aí todos esses fatores acabam tornando o lipedema uma coisa difícil de ser identificada, tá? Então, a doença acaba ficando ali encoberta por vários fatores. E aí, durante todo esse período, aí, como eu falei, a doença acabou ficando guardada, mas por conta da alta incidência hoje e por conta do agravamento da doença e de todos os sintomas que envolvem a doença, ela voltou à tona como estudo e aí os médicos estão olhando com um olhar muito mais atencioso para isso. O que a gente pode fazer por essa mulher? Acredito também que tem uma relação com o próprio crescimento da população obesa no mundo, né? Ele deve ter desencadeado mais desregulação hormonal, né? Mais pessoas formando tecido adiposo. E assim, como a senhora falou, é uma característica genética, a pessoa já nasce com uma tendência, né? E você se alimenta mal, come aquelas coisas que desencadeiam processos inflamatórios, eu acho que deve ter explodido aí pelo mundo afora. Exatamente. Né? E acabou propiciando a questão do diagnóstico. É possível, então, você enxergar na mesma família um delineamento da doença? Assim, é muito fácil você ver esse padrão. A mãe tem, a filha tem, a neta tem. É sempre assim nessa sequência? Você consegue ver isso pular gerações? Pode ser, pode acontecer de pular gerações, tá? Não necessariamente a avó tem, a mãe tem e a filha vai ter. Acontece sim de pular gerações e às vezes várias, né? Mas, normalmente, o que a gente vê é se a filha tem, a mãe também tem, tias tem, a avó tem, isso é o mais comum, tá? Então, outras pessoas na família vão ter o lipedema.